Olá, espero que você esteja bem. E esse vídeo tem o objetivo de trazer mais uma parte, mais uma etapa do nosso estudo sobre as disciplinas espirituais. A gente está falando sobre disciplinas de abstenção. O vídeo anterior nós abordamos a temática da solitude e neste vídeo agora eu gostaria de falar sobre a disciplina de abstenção do silêncio. Disciplina silêncio. Como é difícil a gente ficar em silêncio, como é difícil a gente ficar calado. Eu me lembro sempre de um acampamento, um retiro de silêncio que eu fiz com alguns pastores do presbitério de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, antes de vir para Goiás. Nós ficamos, se não me engano, 3 ou 4 dias numa chácara e só quem falava era a pessoa que estava mediando os estudos, as orações, os louvores. O único som que a gente podia fazer era cantar ou orar, né? E os nossos celulares ficaram com uma pessoa para se acontecesse alguma ligação ou mensagem de muita urgência. E nós ficamos ali esses 3 ou 4 dias. As refeições eram interessantes porque você escutava o barulho dos talheres, enfim. Outra coisa que quando a gente não está falando na hora da refeição, a gente acaba saboreando melhor aquilo que a gente está comendo, que a gente começa a prestar atenção em algumas outras coisas e usar alguns sentidos que a gente às vezes não utiliza tanto, né? Então, não foi nada fácil, mas foi uma experiência muito interessante. A disciplina do silêncio, ela tem a ver com a gente se abster de produzir sons, né? Na verdade, sejam eles ruídos ou palavras, não importa. Tem algumas pessoas que jamais experimentaram um silêncio e também não se dão nem conta é, do que significa a disciplina do silêncio. De fato, é claro, nós achamos o silêncio algo bastante chocante. Faça um teste aí na sua casa, nesse período de isolamento, né? Tente combinar com as pessoas que estão aí em quarentena, nessa pandemia com você, ficar sem falar. Vamos fazer um tempo de silêncio, um jejum de palavras, vamos dizer assim. Ninguém fala nada. Vamos apenas ouvir, não é? Cheirar, sentir, mas não falar. Você vai ver o tanto que é interessante isso e o tanto que a gente sofre, especialmente nos primeiros momentos de quando a gente decide esse tempo. É claro que a gente vive num mundo muito frenético e a sociedade é uma loucura. Então não tinha nada pior do que a gente ficar calado. E tem pessoas que têm mais dificuldades ainda de ficar caladas, né? É impressionante. O silêncio é uma disciplina que vai um pouco além da solitude. Só que sem o silêncio, por exemplo, a solitude vai ter pouco efeito. Né? Nós falamos no vídeo passado sobre solitude, sobre um tempo a sós com você mesmo e com Deus, mas aí a ideia da disciplina do silêncio é fundamental. Você poder meditar, pensar, orar, refletir nas coisas de Deus, contemplar as coisas de Deus. E aí tem um autor que fala muito sobre disciplinas espirituais, fala muito sobre, na verdade, espiritualidade, um autor chamado Henry Nouwen. E aí, abrasileirando, Henry Nouwen, Nouwen, o nome dele. Ele observa o seguinte: o silêncio é uma forma, ou é a forma de tornar a solitude uma realidade. Então, a disciplina que nós vimos no vídeo passado da solitude está diretamente ligada à disciplina do silêncio. Nós sabemos que a audição, por exemplo, é o último dos nossos sentidos a morrer. Então, se você vai visitar alguém na UTI e quem faz visita de capelania hospitalar ou visita a enfermos que estão na UTI, às vezes estão ali entubados, é sempre bom falar de Deus, falar da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, orar com a pessoa, porque a audição é o último dos sentidos que vai embora. Então, mesmo que a pessoa esteja ali inerte, imóvel, parece até às vezes que vegetando, a gente não tem reação nenhuma, mas você pode ter certeza que o último dos sentidos que morre é a audição. Então, fale de Jesus, ore com a pessoa, fale do amor de Deus e da mensagem do Evangelho. Por causa desse dado, né, de que a audição é o último dos nossos sentidos que morre. Ou seja, por uma questão de bem da alma, é muito importante a gente buscar alguns momentos de desligar a televisão, desligar celular, desligar, tirar telefone da tomada, se alguém ainda usa telefone fixo, mas nós, por exemplo, quando estamos vendo esses vídeos nesse tempo de quarentena, de isolamento social,
Eu sempre falo aos alunos da faculdade, falo a vocês também. Liga o modo, não tem o modo avião, quando a gente vai viajar de avião, voar, liga o modo aula. Porque se a gente deixar o celular do lado, com o WhatsApp toda hora chegando mensagem, a gente participa de vários grupos, né? Tem pessoas que têm muitos grupos, eu tenho muitos. Então a gente acaba se desligando, não presta atenção na aula, não presta atenção na mensagem, não presta atenção no estudo. Então ele entra no modo aula, né? Entra no modo estudo bíblico, entra no modo pregação, mensagem, reflexão. Isso é interessante. E a ideia do silêncio passa por isso. A gente desligar um pouco dessas coisas para a gente poder aguçar outros sentidos, né? Que não tem a ver com a fala. A gente precisa, por exemplo, interromper muitos ruídos que nós temos no nosso dia a dia. E aí, o interessante é responder uma pergunta: quanto conseguimos ficar quietos diante de um mundo tão frenético e com tanto barulho, vamos dizer assim? Nós temos diversos barulhos. Quanto a gente consegue desligar disso? Quanto a gente consegue silenciar um tempo, meditar um pouco? Né? Isso são perguntas que a gente precisa responder. Então, volto a enfatizar ou frisar que a disciplina da solitude do vídeo anterior e a disciplina do silêncio, em geral, andam de mãos dadas. Uma meio que dependente da outra. Do mesmo jeito como o silêncio é vital para uma verdadeira solicitude, a solicitude também é necessária para uma disciplina de silêncio completa e mais adequada. Porque é muito difícil, quando nós estamos com pessoas, é difícil a gente ficar calado. Quando nós estamos a sós é um pouco mais fácil, a gente vai falar com quem, não é? Conversar com Deus não precisa ser com palavras audíveis, né? Ele lê a nossa mente, o nosso pensamento. É muito difícil a gente, com outras pessoas, praticar a disciplina do silêncio, a não ser que você se retire. Vou ficar no meu quarto, vou ter um tempo meu. E aí ninguém te incomode, desliga o celular, fecha a porta, coloca um aviso lá na porta. Não perturbe, né? Estou em disciplina de silêncio aqui, falando e orando com Deus. E aí tem algumas maneiras interessantes. Por exemplo, aqui eu vou ler, muitas pessoas aprenderam a levantar no meio da noite, dividindo o sono da noite em duas partes para experimentar o silêncio. Então tem pessoas que acordam aí 2 da manhã, 3 da manhã, tá todo mundo dormindo em casa, televisão desligada, ninguém vai te ligar ou mandar mensagem nesse horário. E aí a pessoa tira um tempo para falar com Deus naquele silêncio da madrugada. É um jeito que algumas pessoas estão achando. Quando elas fazem isso, elas encontram um silêncio muito rico, que ajuda na oração e no estudo, se ela for meditar em algum versículo bíblico ou escutar algum cântico, sem interrupção de ninguém. Então é um jeito de você praticar uma disciplina do silêncio, mesmo estando convivendo com outras pessoas, né? Você acorda no meio da madrugada, faz a sua hora de silêncio ali diante de Deus, uma vigília noturna muito interessante. Realmente a madrugada é silenciosa, a não ser quando você mora perto de grandes centros de movimento. Se bem que nesse tempo de quarentena não está tendo muito movimento em bares, restaurantes, casas de show, boates, etc. Então a madrugada está mais silenciosa, né? Pode parecer difícil ou impossível um progresso significativo de silêncio sem solicitude, necessariamente. Como eu estou dizendo aqui, nós estamos convivendo com pessoas, não estamos em solitude, né? Se não estamos em solitude, talvez seja mais difícil o silêncio. Pois é, mas dentro da vida familiar tem como você criar essas condições, né? Você pode compartilhar com as pessoas que estão convivendo com você que você quer ter um tempo de silêncio. E aí, como eu disse, você se retira no seu quarto, pede para ninguém te incomodar, para que as pessoas te respeitem. O interessante é que o silêncio vai permitir uma concentração em relação a Deus, para que Ele nos transforme em pessoas melhores. Gostaria de ler Mateus capítulo 12, verso 19. Mateus 12, 19. Então é assim, antes de ler, o silêncio vai nos permitir ouvir a voz suave de Deus. E aí nós temos um Filho único de Deus que não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz na rua. Então, a ideia do silêncio e da quietude. No silêncio, Deus está, né? E aí, Isaías 30:15 fala de um Deus que nos diz o seguinte: na quietude e na confiança está o seu vigor. Isaías 30:15. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Isaías 30:15. Lá na epístola de Tiago, no primeiro capítulo, Tiago 1, verso 26, é interessante que Tiago diz que aqueles que parecem religiosos, mas são incapazes de refrear a própria língua, enganam a si mesmos e sua religião não tem valor algum. Tiago 1:26.
O mesmo Tiago, só que já no capítulo 3, verso 2, vai afirmar que aqueles que não tropeçam no que dizem são perfeitos, sendo também capazes de dominar todo o seu corpo. Bom, com isso, a gente vai perceber o quão prejudicial é a nossa língua, né? As nossas palavras são bem complicadas e às vezes causam muitos problemas e muitos estragos. Por isso, a disciplina do silêncio vem ser muito interessante de ser praticada, porque a prática de não falar, no mínimo, nos dá controle suficiente sobre o que dizemos, porque já que a nossa língua não pode agir automaticamente, né? Nós é que falamos, se nós deixamos de falar, né, com a disciplina do silêncio, essa disciplina vai nos oferecer o quê? Tempo para poder pesar as nossas palavras e condições de controlar aquilo que a gente está pensando em dizer. Essa prática também vai nos ajudar a ouvir, a observar e prestar atenção nas pessoas. Tiago 1,19 vai dizer o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Tiago 1,19, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Então, a disciplina do silêncio vai ajudar a gente cumprir isso aí, né? Porque quando a língua da gente se move muito rapidamente, em geral, o que segue a isso é ira, confusão, problemas, né? Dizem que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Só que muitas vezes a gente fala muito mais do que ouve, a gente tem dificuldade no ouvir. Eu me lembro aqui sempre do saudoso Rubem Alves, escritor presbiteriano, filósofo, pensador, escreveu mais de 100 livros, já falecido, não é? Faleceu acometido de câncer. Infelizmente, um pensador da teologia, da prática do dia a dia, da teologia do cotidiano, como ele gostava de dizer, da teologia vivida, ele falava o seguinte: eu vejo muitos cursos de oratória, para ensinar a falar, só que eu não vejo cursos de escutatória. Ele usou esse termo, criou esse termo, cursos de escutatória. Tem muito curso de oratória, que nos ensina a falar, a se expressar, mas não tem curso de escutatória, né? Que nos ensina a escutar, né? A prestar atenção, porque nós temos muito mais facilidade de falar do que de ouvir, né? E com isso eu gostaria de citar Miguel de Unamuno, que diz o seguinte: temos de prestar menos atenção no que as pessoas estão tentando nos dizer e mais atenção no que elas nos dizem sem tentar. Vou repetir. Temos de prestar atenção menos no que as pessoas estão tentando nos dizer e prestar mais atenção no que elas nos dizem sem tentar dizer, né? E por que será que a gente fala tanto? Por que será que a gente fica tão preocupado com essa coisa de falar? Damos tanta liberdade para a nossa boca e normalmente isso tem a ver com um sentimento de interior desconfortável com o que os outros pensam de nós. Então a gente, através das palavras, às vezes quer impressionar, quer causar uma situação, né, para que as pessoas nos valorizem. E aí eu vou citar Eberhard Arnold, que observa o seguinte: pessoas que se amam podem ficar em silêncio juntas. E aí a pergunta que eu faço é: será que nós conseguimos ficar em silêncio diante ou ao lado das pessoas que amamos e que nos amam? Na nossa família, na nossa igreja, nosso trabalho, pessoas que estão ao nosso redor, que são do nosso convívio. Eu gostaria de encerrar esse vídeo, né, essa breve meditação sobre a disciplina espiritual de abstenção do silêncio, citando o testemunho de um jovem que entrou na prática da solitude e do silêncio. Solitude é do vídeo passado, silêncio é de hoje. Eu vou ler o testemunho dele e a gente vai encerrar com isso. Ele disse o seguinte: quanto mais pratico esta disciplina, solitude e silêncio, mais aprecio a força do silêncio. Quanto menos me torno cético e desprovido de uma atitude de julgamento, e quanto mais aprendo a aceitar as coisas que não gosto nos outros, mais eu os aceito como criados de forma única à imagem de Deus. Quanto menos eu falo, mais profundas são as palavras proferidas na hora apropriada. Quanto mais eu valorizo os outros e lhes sirvo nas pequenas coisas, mais eu celebro e aprecio minha própria vida. Quanto mais eu celebro, mais reconheço que Deus me tem dado coisas maravilhosas em minha vida, e menos eu me preocupo quanto ao futuro. Eu aceitarei e apreciarei o que Deus está continuamente me dando. Creio que estou começando verdadeiramente a alegrar-me em Deus.
Esse é o testemunho de um jovem que passou a praticar a disciplina espiritual de abstenção da solitude e a disciplina espiritual de abstenção do silêncio. Que Deus te abençoe, que você consiga praticar, não só saber e adquirir conhecimento a respeito das disciplinas espirituais. Não adianta a gente só conhecer, precisamos praticar aquilo que conhecemos. Deus te abençoe, amanhã a gente vem com uma próxima disciplina espiritual de abstenção, a disciplina do jejum. Até mais, que o Senhor Jesus esteja com você.